Quebre agora o ciclo da autossabotagem com esta oração que liberta a mente cansada e dividida, a mente que se sabota em silêncio. Você não acorda querendo se destruir, você acorda querendo paz, quer silêncio por dentro, quer que a mente pare de correr, que o peito pare de apertar, que aquela sensação de estar sempre devendo algo para a vida finalmente descanse. Ainda assim, quando o dia avança e as pressões começam a se acumular, algo dentro de você escolhe o caminho que já conhece, mesmo sabendo que esse caminho termina em dor. É aí que a autossabotagem acontece, não como um ato de rebeldia, mas como um pedido desesperado por alívio. Você sabe o que é certo, você sabe o que faria bem. Mas a sua mente cansada busca o que é rápido, o que anestesia, o que distrai do peso que você carrega por dentro. Existe uma conversa silenciosa acontecendo dentro de você o tempo todo. Uma parte diz que você merece algo melhor, que você pode mudar, que Deus ainda acredita em você. Outra parte, mais antiga e mais ferida, diz que nada vai funcionar, que você sempre vai estragar tudo, que não vale a pena tentar de novo. E essa segunda voz costuma falar mais alto quando você está exausto, quando o corpo está tenso, quando a alma está carente, quando ninguém está olhando. É nesse espaço que você toma decisões que depois não entende, como se estivesse assistindo a si mesmo de fora, perguntando em silêncio por que escolheu o que o machuca mais uma vez. Essa mente dividida não significa que você é fraco. Significa que você carrega histórias que ainda não foram curadas, medos que ainda não foram nomeados, necessidades que ainda não encontraram um lugar seguro para existir. Você tenta ser forte, tenta ser espiritual, tenta ser disciplinado, mas por dentro algo continua pedindo cuidado. E quando esse pedido é ignorado, ele se transforma em impulso, em hábito, em padrão, em um ciclo que parece maior do que a sua própria vontade. Talvez você já tenha orado pedindo para Deus tirar isso de você. Talvez já tenha prometido mudar. Talvez já tenha se sentido envergonhado por ainda estar aqui. Mas este momento não é sobre culpa, é sobre consciência. É sobre perceber que você não é incoerente, você está dividido. E aquilo que está dividido precisa ser reunido, não punido. A sua mente não precisa de mais condenação, ela precisa de verdade, de identidade, de um lugar onde o cansaço possa descansar sem precisar se esconder em escolhas que machucam. É aqui que essa jornada começa, no reconhecimento de que algo em você está lutando por vida, mesmo quando escolhe o que parece morte. E essa luta, por mais confusa que seja, revela que você ainda se importa, que você ainda quer ser livre, que você ainda não desistiu de si mesmo, mesmo quando se sabota em silêncio. Quando você decide, mas sua mente não acompanha. Você toma uma decisão com clareza. Há um momento em que tudo parece alinhado, como se algo dentro de você finalmente tivesse entendido o que precisa ser feito. Você olha para a sua vida, reconhece o que está te ferindo e escolhe, com sinceridade, não voltar mais para aquele padrão. Nesse instante, a vontade é real. O desejo de mudar é verdadeiro. O problema é que essa decisão nasce em um nível da sua mente, enquanto o hábito vive em outro. Você decide com a parte consciente, mas reage com a parte que foi treinada durante anos a responder ao medo, à solidão e à tensão sempre do mesmo jeito. E quando essas sensações aparecem, a sua decisão, que parecia tão firme, começa a se enfraquecer. É como se duas versões de você estivessem em diálogo. Uma que sonha com liberdade, com paz, com uma vida mais íntegra. Outra que só quer evitar a dor imediata, mesmo que isso custe caro depois. Essa segunda parte não é má, ela é cansada. Ela aprendeu, ao longo do tempo, que certos comportamentos trazem alívio rápido e, por isso, corre para eles quando o desconforto cresce. A sua mente, então, fica dividida.
Você quer seguir o que é certo, mas sente o corpo puxando para o que é familiar. E essa tensão cria uma sensação de fracasso antes mesmo da queda, porque você já percebe que algo dentro de você não está acompanhando a escolha que acabou de fazer. Isso não significa que a sua decisão foi falsa. Significa que ela ainda não alcançou todas as camadas do seu ser. Mudar não é apenas escolher diferente uma vez. É reeducar a mente que foi moldada por experiências, traumas e repetições. A sua mente automática não se transforma no mesmo ritmo que a sua consciência espiritual. Por isso, você se sente incoerente, como se estivesse traindo a si mesmo. Mas, na verdade, você está no meio de um processo de alinhamento. Um processo em que a verdade que você reconhece precisa descer até os lugares onde os seus hábitos foram formados. Quando você entende isso, algo muda. A luta deixa de ser um ataque contra você mesmo e passa a ser um convite para integrar o que está separado. Você não precisa se odiar porque ainda sente vontade. Você precisa aprender a escutar o que essa vontade está tentando dizer sobre as suas necessidades mais profundas. É nesse espaço que a próxima revelação vai surgir, mostrando por que a sua mente corre para a dor, mesmo quando você escolhe a vida. O cérebro que busca a dor, porque foi treinado para ela. Há uma parte do seu cérebro que não busca felicidade, busca previsibilidade. Ela quer aquilo que conhece, mesmo quando aquilo machuca. Isso explica por que você volta para lugares emocionais que já te feriram, porque repete relações que drenam, porque escolhe hábitos que sabotam a sua paz. O seu sistema nervoso aprendeu, em algum momento da sua história, que a dor era o ambiente mais seguro disponível. Talvez tenha sido na infância, talvez em experiências de rejeição, talvez em períodos longos de solidão ou medo. O fato é que o seu corpo se adaptou. Ele começou a associar tensão com sobrevivência, conflito com pertencimento, sofrimento com familiaridade. E tudo o que é familiar passa a parecer seguro, mesmo quando destrói. Por isso, quando algo calmo, estável ou saudável aparece, você sente um desconforto estranho. A paz parece vazia. O silêncio parece ameaça. O amor sem drama parece falso. Então, quase sem perceber, você cria uma situação que traga de volta a intensidade que o seu corpo reconhece. Não porque você quer sofrer, mas porque o seu cérebro foi condicionado a se sentir vivo dentro da dor. Isso não é uma falha moral, é uma programação. Uma memória profunda que ainda governa as suas reações. Essa programação não muda apenas com força de vontade ou com boas intenções. Ela muda quando a verdade começa a ser experimentada no corpo. Quando você aprende, pouco a pouco, que segurança não precisa do caos, que presença não precisa de medo, que Deus não vem em forma de ameaça, mas em forma de descanso. Enquanto essa nova experiência não é construída, a sua mente continuará puxando você para aquilo que parece conhecido, mesmo que isso signifique voltar para o que te quebra. Compreender isso muda a forma como você se olha. Você não é alguém que gosta de sofrer. Você é alguém cujo sistema foi treinado a sobreviver em ambientes difíceis. E agora, ao entrar em um caminho de cura, esse sistema precisa aprender algo novo. É exatamente aqui que a próxima camada dessa jornada vai se abrir, mostrando como o seu corpo reage antes mesmo da sua vontade conseguir escolher. O corpo reage antes da sua vontade. Existe um momento quase imperceptível que acontece antes de cada escolha que você se arrepende. Ele não começa no pensamento, começa no corpo. Um aperto no peito, uma tensão no estômago, uma inquietação nas mãos, uma sensação de urgência que parece não ter palavras. Enquanto a sua mente ainda tenta decidir, o seu corpo já entrou em modo de sobrevivência. Ele lembra de experiências antigas,
de dores que não foram resolvidas, de situações em que você precisou agir rápido para se proteger. E quando essa memória é ativada, você não responde a partir do presente, mas a partir do passado. O seu corpo escolhe por você antes que a sua vontade consiga acompanhar. É por isso que muitas vezes você se pergunta como chegou até ali de novo. Você não planejou, você não desejou conscientemente, mas algo dentro de você foi acionado, como um alarme que dispara sem pedir permissão. Nesse estado, o seu sistema nervoso busca qualquer coisa que prometa alívio imediato. Não importa se isso vai custar caro depois. O corpo quer sair da tensão agora. E enquanto essa tensão governa, a parte racional, a parte espiritual, a parte que conhece a verdade, fica em segundo plano. Você age para se regular, não para se alinhar. Isso não significa que você é fraco. Significa que você carrega memórias corporais que ainda não aprenderam a se sentir seguras. Talvez você tenha vivido em ambientes onde precisava estar sempre alerta. Talvez tenha aprendido que o descanso não era permitido. Talvez tenha experimentado rejeição, abandono ou crítica de forma tão constante que o seu corpo passou a viver em estado de defesa. Hoje, quando algo lembra essas experiências, mesmo de forma sutil, o seu corpo reage como se estivesse novamente em perigo. E é nesse espaço que o impulso nasce. Quando você entende isso, algo importante muda. A sua luta deixa de ser apenas contra o pecado ou o hábito e passa a ser uma jornada de reconexão com o próprio corpo. Deus não quer apenas mudar o que você faz. Ele quer ensinar o seu corpo a confiar, a sentir segurança na presença dele, a aprender que você não precisa se machucar para se sentir vivo. Quando essa segurança começa a ser construída, a reação automática perde força, porque o seu sistema aprende uma nova forma de existir. Essa percepção prepara o caminho para uma revelação ainda mais profunda, porque agora você começa a ver que muitas das suas quedas não são rebeldia, mas tentativas desesperadas de se sentir em paz. E é exatamente essa confusão que precisa ser confrontada para que a verdadeira libertação comece. Quando você usa o erro para se punir. Existe um tipo de queda que não acontece por falta de controle, mas por excesso de condenação. Em algum ponto da sua história, você começou a acreditar que merece sofrer quando erra. Não é algo que você pensa conscientemente, mas algo que o seu coração aprendeu. Quando você falha, uma voz interna se levanta dizendo que você estragou tudo de novo, que decepcionou a si mesmo, que Deus deve estar cansado de você. E então, em vez de correr para a graça, você corre para a autopunição. É como se uma parte sua precisasse pagar pelo que fez, mesmo que esse pagamento seja continuar no mesmo ciclo que te destrói. Essa autopunição não se apresenta como ódio, mas como resignação. Você pensa que já que falhou, não vale mais a pena tentar agora. Já que caiu, pode continuar. Já que não foi forte o suficiente, então talvez esse seja mesmo o seu lugar. E assim, o erro deixa de ser um evento e passa a se tornar uma identidade temporária que você veste. Você se trata com dureza. Fecha o coração, se afasta de Deus, e quanto mais você se afasta, mais a dor cresce, criando o cenário perfeito para outra queda. O ciclo se alimenta dessa lógica cruel. O mais doloroso é que essa punição não vem de fora. Ela nasce dentro de você. Talvez você tenha crescido em ambientes onde o amor vinha condicionado ao desempenho. Talvez tenha aprendido que errar significa perder valor. E agora, cada vez que você falha, essa antiga ferida é tocada. O seu corpo e a sua mente entram em um modo de vergonha que busca confirmar a ideia de que você não merece coisas boas. E, inconscientemente, você cria situações que reforçam essa narrativa. Não porque você quer sofrer,
mas porque essa dor parece coerente com aquilo que você acredita ser. Deus não concorda com essa lógica. A cruz já foi o lugar da punição. Não há nada que você precise pagar. Quando você usa o erro para se castigar, você está vivendo como se a graça não fosse suficiente. E isso não é falta de fé, é falta de acolhimento interno. Você ainda não aprendeu a receber o perdão no nível em que a culpa habita. É aí que a cura começa. Quando você permite que a verdade entre no espaço da vergonha e diga que você não precisa se destruir para ser corrigido. Você precisa ser amado para ser transformado. Essa revelação começa a desmontar algo profundo, porque agora você percebe que a sua autossabotagem não é apenas um hábito, é uma tentativa de equilibrar uma culpa que nunca deveria ter sido carregada. E quando isso vem à tona, uma nova batalha se forma. A batalha contra a voz, que insiste em sabotar cada vitória que você tenta construir. A voz interna, que sabota sua própria vitória. Existe uma conversa acontecendo dentro de você que quase ninguém ouve. Não é a voz da tentação, nem a voz da consciência, é algo mais sutil e mais antigo. É a voz que aparece quando algo começa a dar certo. Quando você avança um pouco, quando sente uma pequena esperança, quando imagina que talvez desta vez possa ser diferente. Essa voz não grita, ela sussurra. Ela diz que você está se iludindo, diz que você não vai sustentar isso, diz que logo tudo vai desmoronar. E de forma quase imperceptível, ela começa a minar a sua própria vitória antes que ela se torne real. Essa voz nasceu em lugares de decepção, em momentos em que você tentou e foi frustrado, em situações em que confiou e foi ferido. O seu sistema aprendeu a se proteger da dor, criando expectativas baixas. É como se dissesse que, se você não acreditar muito, a queda vai doer menos. Mas essa proteção tem um custo alto. Ela rouba a sua capacidade de esperar algo novo. Sempre que algo bom surge, essa voz entra em ação para preservar a identidade que você construiu a partir da perda. E então, você começa a sabotar aquilo que poderia te curar, porque a cura exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade lembra risco. Você começa a procrastinar quando deveria avançar. Começa a duvidar quando deveria confiar. Começa a se afastar quando alguém se aproxima. E tudo isso parece lógico quando visto através da lente dessa voz. Ela diz que você está apenas sendo realista, quando na verdade está apenas repetindo uma história antiga que não corresponde mais a quem você é. Essa voz não conhece o seu presente. Ela reage ao seu passado. E enquanto você continuar ouvindo-a, vai continuar vivendo dentro dos limites que ela impõe. Cristo fala de uma forma diferente. A voz dele não se baseia no que você foi, mas no que você está se tornando. Ele não te lembra das suas quedas, ele te chama para fora delas. Quando você aprende a distinguir essas duas vozes, algo começa a mudar. A sabotagem perde força porque agora você percebe que nem todo pensamento que surge dentro de você é verdade. Alguns são ecos de feridas que ainda precisam de luz. Essa clareza abre espaço para algo novo, porque quando a voz que sabota é confrontada, você começa a ouvir outra voz mais profunda, uma que convida você a descansar em vez de se defender. E é nesse descanso que a próxima revelação vai começar a tomar forma, porque o alívio rápido parece mais verdadeiro que a paz. Existe uma diferença profunda entre paz e alívio, mas o seu corpo muitas vezes confunde as duas coisas. A paz é silenciosa, estável, quase discreta. O alívio é intenso, imediato, quase eufórico. Quando você vive em estado de tensão por muito tempo, o seu sistema aprende a buscar picos, não equilíbrio. Ele quer algo que interrompa a dor de forma abrupta. É por isso que certas escolhas parecem tão atraentes quando você está cansado. Elas não oferecem vida, oferecem desligamento.
Por alguns instantes, a mente para de girar, o peso diminui, o vazio se cala. E isso parece tão bom que o seu corpo passa a acreditar que isso é paz. Mas o que você sente nesse momento não é descanso, é anestesia. A dopamina que é liberada cria uma sensação de recompensa que engana o sistema nervoso. Ela diz que você encontrou algo que resolve, quando, na verdade, você apenas adiou o que precisa ser curado. Quanto mais você repete esse ciclo, mais o seu corpo passa a depender desse pico químico para se sentir vivo. A oração, o silêncio, a presença de Deus, que constroem uma paz profunda, começam a parecer fracos diante da intensidade do alívio rápido. E então, você começa a buscar Deus não para permanecer, mas para tentar reproduzir sensações que só o hábito consegue entregar. Essa confusão cria uma espiritualidade cansada. Você ora esperando sentir algo forte. Você lê esperando um impacto. Você busca experiências que gerem a mesma descarga que o vício gera. Quando isso não acontece, você se frustra e volta para o que conhece. Não porque você não ame a Deus, mas porque o seu corpo ainda não aprendeu a reconhecer a paz como algo seguro. O silêncio parece vazio. A constância parece sem graça. O descanso parece perigoso. E assim, você troca a presença que cura pela intensidade que distrai. Deus não compete com a dopamina. Ele oferece algo diferente. Ele oferece um tipo de presença que não estimula, mas estabiliza. Um amor que não cria picos, mas constrói raízes. Quando você permite que o seu sistema experimente essa constância, algo começa a se reprogramar. Aos poucos, o seu corpo aprende que não precisa de choque para existir, que não precisa de drama para se sentir vivo, que pode descansar sem perder identidade. Essa mudança não é instantânea, mas é real. E ela abre espaço para uma nova forma de se relacionar com Deus e consigo mesmo, uma forma que não depende de fuga, mas de permanência. É a partir desse ponto que uma identidade mais inteira começa a emergir, preparando o terreno para a próxima revelação que vai tocar o coração da sua divisão interna. A identidade fragmentada, que nunca se sente inteira. Há uma sensação silenciosa que acompanha muitas das suas escolhas, a de que você nunca está completamente presente em si mesmo. Uma parte de você tenta viver de acordo com aquilo que acredita, enquanto outra parte permanece presa em padrões antigos, como se ainda estivesse vivendo uma versão passada da sua própria história. Você olha para si e percebe contradições. Você ora e ao mesmo tempo duvida. Você quer crescer, mas algo dentro de você ainda se esconde. Essa divisão cria um cansaço profundo, porque viver fragmentado exige esforço constante. É como se você estivesse sempre tentando manter duas realidades em equilíbrio, sem nunca se sentir inteiro em nenhuma delas. Essa fragmentação não nasce do pecado, mas da proteção. Em algum momento, talvez cedo demais, você aprendeu que precisava separar partes de si para sobreviver. Emoções que não eram bem-vindas foram empurradas para longe. Necessidades que não foram atendidas foram silenciadas. E assim você criou uma identidade funcional, aquela que o mundo vê, enquanto outras partes ficaram escondidas esperando por segurança. O problema é que essas partes não desaparecem. Elas continuam influenciando as suas escolhas, buscando reconhecimento, buscando alívio, buscando um lugar onde possam existir sem serem julgadas. No campo espiritual, essa dissociação se manifesta como incoerência. Você sabe quem Deus diz que você é, mas não consegue sentir isso como verdade. A identidade em Cristo parece uma ideia distante, enquanto a identidade construída pela dor parece muito mais real. E então, você vive entre dois espelhos, um que reflete a promessa e outro que reflete a ferida.
Essa tensão cria confusão, porque você não sabe qual deles ouvir. E quando a dor fala mais alto, você age a partir dela, mesmo que isso contradiga tudo o que você crê. A cura começa quando você permite que Deus entre nesses espaços fragmentados. Ele não pede que você esconda nada. Ele não exige que você apresente uma versão melhorada de si mesmo. Ele convida você a trazer cada parte, inclusive aquelas que você considera fracas, para a sua presença. Quando isso acontece, algo começa a se integrar. A identidade deixa de ser um conceito e passa a ser uma experiência. Você começa a sentir, no corpo e na alma, que é amado como um todo, não apenas como a parte que funciona bem. Essa integração prepara o caminho para um novo tipo de oração, uma que não vem de uma mente dividida, mas de um coração que começa a se reunir. E é exatamente aí que a próxima etapa dessa jornada vai tocar o ponto mais sensível da sua luta. Quando você ora, mas sua mente continua em guerra. Existe um momento em que você percebe que está falando com Deus, mas não está realmente em descanso. As palavras saem, os pedidos são sinceros, mas dentro de você algo continua agitado, como se a oração estivesse acontecendo em um nível enquanto a batalha continuasse em outro. Você diz que confia, mas a mente insiste em calcular, em se proteger, em se antecipar ao pior. E essa divisão cria uma exaustão que poucos entendem. Você ora, mas não sente paz. Você busca a presença de Deus, mas os pensamentos continuam correndo como se nada tivesse sido entregue. Essa guerra interior não significa que a oração é fraca. Significa que a mente foi treinada a viver em alerta. Talvez por anos você precisou prever problemas, evitar conflitos, controlar situações para se sentir seguro. Agora, quando você se aproxima de Deus, essa mesma mente tenta fazer o mesmo. Ela quer garantir que nada dê errado. Ela não sabe como simplesmente repousar. Então, você ora com o corpo tenso, com o coração em vigilância, como alguém que ainda espera um ataque. E isso faz com que a oração se torne mais um esforço do que um encontro. A fé que cura não exige controle, ela convida à entrega. Mas entregar é assustador quando você aprendeu que relaxar significa se expor. Por isso a sua mente luta mesmo quando você está diante de Deus. Ela não confia que pode baixar a guarda. E enquanto essa guarda está levantada, a paz não entra por completo. Você pode estar na presença de Deus e ainda assim se sentir sozinho, porque uma parte sua não está lá, ela ainda está tentando se proteger. Deus não se ofende com essa luta, Ele a entende. Ele sabe que a sua mente precisa aprender a confiar assim como o seu espírito. Quando você permite que a sua presença não apenas ouça as suas palavras, mas toque a sua atenção, algo começa a mudar. Aos poucos, o ruído diminui, a respiração se aprofunda, o corpo começa a perceber que está seguro. E nesse espaço, a oração deixa de ser um discurso e passa a ser um lugar de descanso. Esse descanso abre uma porta para uma verdade mais profunda, uma que não apenas consola, mas reprograma a forma como você se enxerga e se relaciona com Deus. E é exatamente essa verdade que agora está pronta para se revelar. A verdade que reprograma a consciência. Existe uma verdade que não entra apenas pela compreensão, ela entra pela experiência. Não é algo que você apenas aprende, é algo que começa a reorganizar a forma como você se percebe. Durante muito tempo, a sua consciência foi moldada por falhas, por rejeições, por expectativas quebradas e por histórias que disseram que você precisava se defender para sobreviver. Essa consciência cria filtros. Ela decide o que você acredita sobre si, sobre Deus e sobre o futuro. Mesmo quando você lê a Bíblia, muitas vezes você interpreta as promessas a partir dessas antigas lentes, e por isso elas parecem distantes ou inalcançáveis. Cristo não veio apenas para mudar o que você faz.
Ele veio para mudar a base a partir da qual você existe. Quando ele diz que você é amado, escolhido e perdoado, isso não é uma afirmação simbólica, é uma reprogramação. É uma nova identidade sendo instalada onde antes havia uma narrativa de insuficiência. Essa verdade começa a tocar a sua mente nos lugares onde você mais duvida. Ela confronta a ideia de que você precisa se punir. Ela confronta a crença de que você não pode ser diferente. E pouco a pouco, ela cria novos caminhos internos. Essa mudança não é mágica, é progressiva. Cada vez que você escolhe acreditar naquilo que Deus diz, em vez do que a sua história disse, algo se realinha. A consciência deixa de ser governada pelo medo e começa a ser guiada pela verdade. Você passa a perceber os seus pensamentos com mais clareza. Você nota quando a culpa tenta assumir o controle. Você reconhece quando o impulso quer dirigir. E nesse espaço de consciência, você ganha uma nova liberdade. A liberdade de escolher a partir de quem você é, não a partir do que você teme. Essa verdade não apenas consola, ela cria estrutura. Ela ensina a sua mente a pensar de forma mais íntegra, a sentir de forma mais segura, a agir de forma mais alinhada. E é quando essa nova consciência começa a se firmar que algo ainda mais profundo se torna possível. Uma oração que não vem de desespero, mas de autoridade. Uma entrega que não nasce do medo, mas da clareza. É nesse ponto que a próxima etapa dessa jornada vai tocar o coração da sua transformação. O Espírito Santo reorganizando sua mente interna. Existe um momento na jornada interior em que você percebe que o problema nunca foi apenas o que você fazia, mas o estado em que a sua mente vivia. Por muito tempo, pensamentos competiam entre si, emoções se sobrepunham, memórias antigas surgiam sem aviso e você tentava tomar decisões no meio desse ruído. Era como tentar ouvir uma voz suave em um quarto cheio de rádios ligados ao mesmo tempo. O caos interno não permitia que a verdade permanecesse tempo suficiente para criar raízes. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir, não com barulho, mas com ordem. Ele não entra para reprimir seus pensamentos, entra para organizá-los. Ele não chega para silenciar a força, chega para trazer clareza. Aos poucos, aquilo que antes parecia confuso começa a encontrar lugar. Emoções deixam de disputar espaço. Lembranças perdem o poder de controlar o presente. Medos que antes pareciam absolutos passam a ser vistos como sinais, não como sentenças. A mente começa a respirar. Não porque os problemas desapareceram, mas porque agora existe um centro que sustenta tudo. Quando o Espírito Santo reorganiza sua mente, ele devolve hierarquia às coisas. O que era urgente deixa de ser soberano. O que era intenso deixa de ser definitivo. O que era antigo deixa de governar o que é novo. Você começa a perceber que nem todo pensamento merece atenção, que nem toda sensação precisa de uma resposta imediata, que nem todo impulso representa a verdade. Esse discernimento não vem do esforço, vem da presença. É a presença de Deus criando espaço dentro de você para que a sua própria consciência volte a funcionar de forma íntegra. Nesse processo, algo profundamente libertador acontece. Você deixa de viver em reação e começa a viver em resposta. Reação é o corpo correndo atrás do caos. Resposta é a mente alinhada com a verdade. O Espírito Santo ensina você a pausar, a perceber, a escolher. E nessa pausa, uma nova liberdade nasce. A liberdade de não ser arrastado por tudo o que você sente. A liberdade de não obedecer a toda voz que aparece. A liberdade de permanecer. A ordem que ele traz não é rigidez, é paz funcional. É quando cada parte de você sabe o seu lugar. A dor pode existir,
mas não comanda. O medo pode aparecer, mas não dirige. A tentação pode surgir, mas não reina. Há um centro agora, e esse centro é a presença de Deus dentro de você. É a partir desse centro que a sua mente aprende a caminhar, a se restaurar, a se renovar. E quando essa ordem começa a se estabelecer, você percebe algo que muda tudo. A sua mente não precisa mais lutar contra si mesma. Ela pode cooperar com aquilo que o seu espírito já sabe ser verdade. É nesse alinhamento que a vida começa a fluir de um jeito novo, preparando você para a escolha mais importante que ainda está por vir. A primeira escolha, que não nasce do medo. Existe um tipo de decisão que você tomou a vida inteira e talvez nunca tenha percebido. Ela nasce da tentativa de se proteger, de evitar dor, de não sentir rejeição, de não ser ferido novamente. Muitas das suas escolhas foram moldadas por essa necessidade de autodefesa. Você se aproxima do que promete controle. Você evita o que exige vulnerabilidade. Você escolhe o que parece garantir que nada pior vai acontecer. Mesmo quando isso te machuca, ao menos é previsível. Mas agora, algo diferente começa a se formar dentro de você. Uma escolha que não vem do medo, mas da confiança. Uma escolha que não tenta se blindar, mas se entrega ao que é verdadeiro. Quando a mente começa a se reorganizar, você percebe que não precisa mais viver reagindo. O Espírito Santo cria um espaço entre o que você sente e o que você faz. Nesse espaço nasce a liberdade. Você não está mais obrigado a obedecer a cada impulso. Você não precisa mais fugir de cada desconforto. Você pode sentir a ansiedade subir e ainda assim escolher permanecer. Pode sentir o vazio e ainda assim escolher não se anestesiar. Essa é a primeira decisão que não nasce da autodefesa. Ela nasce do reconhecimento de que você não está sozinho no que sente. Essa decisão não é dramática, ela é tranquila. É quando você diz por dentro que não vai mais se machucar para se proteger, que não vai mais usar o erro como escudo, que não vai mais sabotar o que é bom só porque o medo ainda existe. Você começa a confiar que a presença de Deus é suficiente para sustentar você no meio do desconforto. E isso muda tudo, porque agora você não escolhe para fugir, você escolhe para permanecer inteiro. Esse tipo de escolha cria um novo padrão interno. O corpo aprende que pode atravessar emoções sem entrar em pânico. A mente aprende que não precisa controlar tudo. O coração aprende que pode se abrir sem se perder. E assim, aos poucos, você vai deixando de ser governado por reações antigas e começa a viver a partir de uma consciência mais alinhada. Essa é a marca de uma transformação real, aquela que não depende de força, mas de presença. Quando você toma essa primeira decisão sem medo, algo se firma dentro de você, uma sensação de dignidade, de integridade, de coerência entre o que você crê e o que você vive. Você começa a sentir que está voltando para si mesmo, e é exatamente nesse lugar que a próxima etapa dessa jornada vai mostrar como sustentar essa clareza quando as velhas dores tentarem retornar. Como manter clareza quando a velha dor voltar. A dor não desaparece só porque você decidiu mudar. Em muitos momentos, ela retorna como uma memória viva, trazendo consigo antigos pensamentos, velhas sensações, impulsos que você reconhece de longe. É nesse ponto que a clareza se torna mais preciosa do que a força. Clareza é a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de você sem se confundir com isso. Quando a velha dor volta, ela tenta contar uma história dizendo que você está de volta ao começo, que nada mudou, que o ciclo está prestes a se repetir. Mas essa história não é a verdade. É apenas um eco de algo que já não governa mais quem você é. Manter clareza significa aprender a observar sem se afogar. Você sente a tristeza.
mas não se torna a tristeza. Você percebe a vontade, mas não se deixa definir por ela. Você reconhece o medo, mas não entrega o controle a ele. Esse distanciamento saudável não é frieza, é consciência. É quando você entende que emoções são sinais, não comandos. Elas apontam para necessidades, mas não precisam dirigir as suas escolhas. Essa habilidade se constrói com presença, com oração que não busca fugir do que se sente, mas compreender. Deus entra nesse espaço como uma âncora. Quando a dor tenta puxar você de volta para antigos padrões, a presença dele lembra você de onde está agora. Você começa a responder em vez de reagir. Você respira antes de agir. Você escolhe se aproximar da verdade quando o desconforto aparece. Isso não elimina a sensação, mas muda completamente o desfecho. A velha dor perde poder quando encontra uma mente que não entra em pânico. Com o tempo, algo se fortalece. A clareza se torna mais natural. O ruído diminui mais rápido. O impulso perde intensidade. Você começa a perceber que pode atravessar momentos difíceis sem precisar se destruir. Essa percepção cria uma confiança nova, uma confiança que não depende de circunstâncias, mas da sua capacidade de permanecer presente. É assim que o ciclo começa a ser quebrado de verdade, não porque a dor sumiu, mas porque ela já não comanda. E essa liberdade abre espaço para algo ainda mais profundo, um novo padrão que começa a se formar dentro de você, quase sem que você perceba. O novo padrão que está sendo criado em você. Algo começou a mudar dentro de você e talvez ainda não seja totalmente visível, mas é real. Não é um sentimento passageiro, nem uma motivação temporária. É uma reorganização silenciosa acontecendo nas camadas mais profundas da sua mente e do seu coração. Durante muito tempo, os seus padrões foram moldados por repetição de dor, por respostas automáticas ao medo, por escolhas feitas para sobreviver. Agora, um novo padrão começa a nascer a partir de uma base diferente, não da ameaça, mas da presença. Isso significa que, pouco a pouco, o seu sistema interno está aprendendo a responder a partir de quem você é em Deus, não a partir do que você teme perder. Esse novo padrão não grita, ele se firma. Você começa a perceber pequenos momentos de pausa, onde antes havia apenas reação. Situações que antes disparavam um impulso, agora geram uma reflexão. Emoções que antes dominavam agora são reconhecidas e acolhidas. Essa mudança é profunda, porque ela não depende de esforço consciente o tempo todo. Ela acontece porque a sua mente está sendo reprogramada por experiências de segurança, por encontros reais com a presença de Deus, por escolhas que reforçam a sua identidade verdadeira. A neuroplasticidade espiritual que se forma aqui não é um conceito abstrato. É a sua capacidade de criar novas trilhas internas. Cada vez que você escolhe permanecer quando quer fugir, cada vez que você entrega quando quer controlar, cada vez que você se aproxima quando quer se esconder, você fortalece esse novo padrão. O antigo ainda pode tentar chamar você de volta, mas agora existe algo mais forte sendo construído, uma coerência entre o que você sente, pensa e escolhe. Esse alinhamento traz uma paz que não depende de circunstâncias. Você começa a confiar em si de uma forma nova. Não uma confiança baseada em perfeição, mas em integridade. Você sabe que pode errar e ainda assim voltar para a verdade. Você sabe que pode sentir medo e ainda assim escolher a vida. Essa segurança muda a forma como você se relaciona consigo mesmo e com Deus. É nesse ponto que você percebe que a transformação não foi apenas sobre parar de fazer algo. Foi sobre se tornar alguém mais inteiro. E essa inteireza prepara você para o fechamento dessa jornada. Um lugar onde a mente que antes se sabotava começa, enfim, a escolher a vida.
a mente que agora escolhe vida. Existe um silêncio diferente que nasce quando a guerra interior começa a se aquietar. Não é o silêncio da ausência de problemas, mas o silêncio de quem já não vive em conflito consigo mesmo. Algo em você agora se sente mais inteiro. A mente que antes corria para se defender, para se anestesiar, para se punir, começa a reconhecer que não precisa mais dessas estratégias para existir. Você não é mais governado pelo impulso. Você não é mais arrastado pela culpa. Você começa a sentir, mesmo que de forma sutil, que pode habitar o próprio coração sem medo. Essa nova forma de existir não significa que as lutas desapareceram. Elas ainda surgem, mas agora encontram um espaço diferente dentro de você. Um espaço onde a verdade tem mais peso do que a dor. Onde a identidade em Cristo fala mais alto do que as memórias que tentavam te definir. Onde a presença de Deus não é um conceito distante, mas um centro vivo que sustenta cada pensamento e cada escolha. Você começa a perceber que pode escolher a vida não porque é forte, mas porque está conectado a uma fonte que é maior do que qualquer padrão antigo. A mente que escolhe vida não ignora a realidade. Ela a atravessa com clareza. Você aprende a olhar para os seus desejos sem ser dominado por eles, a sentir emoções sem se perder nelas, a reconhecer pensamentos sem obedecer a todos. Esse é o fruto de uma consciência renovada, uma mente que foi tocada pela verdade e reorganizada pela presença do Espírito. Uma mente que não precisa mais sabotar o próprio caminho para se sentir segura. Neste ponto da jornada, algo se firma dentro de você. Uma decisão que não vem do medo de cair, mas do desejo de permanecer. Permanecer naquilo que é verdadeiro, permanecer naquilo que é íntegro, permanecer naquilo que te faz viver de forma mais alinhada com quem você é em Cristo. Você não precisa mais lutar contra si mesmo para mudar. Você pode cooperar com a graça que já está trabalhando em você. E assim, enquanto essa conversa chega ao fim, você percebe que algo essencial foi restaurado. Não apenas um comportamento, mas uma relação consigo mesmo e com Deus. A mente que antes se sabotava, agora aprende a escolher vida. Um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez, um passo de cada vez. E nesse caminho, você não caminha mais dividido. Você caminha inteiro. Fale com Deus agora. Senhor, eu me aproximo de Ti do jeito que estou agora, sem máscaras e sem defesas. Tu viste cada batalha que aconteceu dentro de mim enquanto eu caminhava por essa jornada. Tu conheces os pensamentos que me cansam, as escolhas que me confundem, os medos que ainda tentam me puxar para trás. Hoje eu não quero mais lutar sozinho contra aquilo que me sabota. Eu trago diante de Ti a minha mente cansada, dividida, às vezes perdida entre o que eu sei que é certo e o que eu acabo escolhendo. Eu não escondo nada de Ti, porque o Teu amor já me encontrou exatamente onde eu estava. Eu entrego agora, Pai, cada padrão que nasceu da dor, cada hábito que se formou para me proteger, cada voz interna que tentou me convencer de que eu não mereço vencer. Lava a minha mente com a Tua verdade. Toca os lugares onde a ansiedade governa, onde a culpa ainda tenta decidir, onde o medo ainda cria histórias que não vêm de Ti. Eu não quero apenas parar de fazer o que me machuca. Eu quero ser curado no lugar onde isso começou. Espírito Santo, reorganiza o que está confuso dentro de mim. Coloca em ordem o que foi fragmentado. Ensina o meu corpo a descansar, a minha mente a confiar, o meu coração a permanecer. Que a Tua presença se torne mais real do que qualquer impulso. Que a Tua voz se torne mais forte do que qualquer mentira que tentou me definir. Eu recebo agora a identidade que vem do céu, a identidade de filho, de alguém amado, de alguém que pode aprender a escolher a vida. Hoje eu escolho não me abandonar, eu escolho não me punir.
Eu escolho caminhar contigo mesmo quando ainda estou aprendendo. Que cada novo dia seja um passo nessa liberdade que começou aqui. Que a tua paz guarde a minha mente, que a tua graça sustente as minhas escolhas e que eu possa viver a partir daquilo que tu dizes que eu sou, não daquilo que a minha dor tentou me fazer acreditar. Amém.